É sério que você ainda não conhece a colorimetria? Eu também não conhecia, mas quando eu passei a conhecer, eu não quis mais saber de outra coisa na minha vida. Ensinei para os meus alunos, falam para as pessoas, usa a roupa da cor correta, porque a colorimetria te traz esse entendimento. Eu sou Damares, tenho mais de 20 anos como artista plástica e vou te ensinar na colorimetria como fazer cores que você não tem, e com pouco material, com pouca tinta, você vai fazer uma gama de cores para fazer o teu trabalho na pintura em tela. Quando eu comecei a pintar, eu não tinha facilidade nem acesso como os dias de hoje. Hoje em dia você encontra com facilidade na internet e encontra muitas cores, mas você não precisa sair correndo e comprar tanta tinta assim desse jeito. A colorimetria vai te ajudar a poupar muito dinheiro. Eu tinha que sair de uma cidade para outra, tinha que ficar pedindo para as pessoas trazer para mim quando viajavam, e eu ficava gastando dinheiro com tudo isso porque eu não tinha conhecimento da colorimetria. E hoje, como eu tenho conhecimento e você também tem, que eu sei que você vai assistir essa aula, eu tenho certeza que você vai assistir essa aula até o fim e vai ter o conhecimento de colorimetria e vai poupar dinheiro apenas com 5 tintas. Agora você vai aprender na prática todo o conhecimento sobre colorimetria e poupar dinheiro com apenas 5 tintas. As 3 primárias, azul, vermelho e amarelo. E faça uma boa aula. Agora eu vou te mostrar na prática a colorimetria que eu fiz para os meus alunos. Como eu devo começar a pintar, né? Que você já deve ter visto por aí, que você precisa ter somente 3 tintas para começar a pintar, que são as primárias. Quais são elas? O azul, o vermelho e o amarelo. E se eu te disser que você precisa de mais 2 cores, o branco e o preto? Vou explicar logo mais o que você vai fazer com essas outras 2 cores. Vou explicar um pouco sobre as primárias. Na primária, você precisa do azul, do vermelho e do amarelo. Então, quando você faz a mistura das cores, você vai ter as secundárias. Então, eu te pergunto assim, é preciso eu ter uma linha de cores, uma lista de cores para poder começar a pintar. Aí você comprou uma tela, alguns pincéis e tinta. O que eu faço? Eu preciso de todas as cores. Não, porque tinta é caro, você só precisa de 3 cores. Nessa colorimetria, você vai ficar até expert na mistura de cor. Então, só o fato de saber a mistura delas, você já sabe como você vai fazer aquela paisagem ali. Vamos dizer que você pega uma foto e vai transformar ela ali em pintura, e você precisa exatamente aquela cor de tinta, mas você não tem, aí como você já está habituado com esse trabalho aqui, você vai fazer, né? Não vai sair para comprar, então não vai nem perder tempo. Então, quando você tiver as cores completas, você vai sair vendendo seus quadros e aí sim você compra outras tintas e não precisa estar se prendendo. Eu não vou começar porque eu não tenho a tinta tal. Agora sim, se você precisa fazer vários quadros, né? Como eu tenho aquele quadro ali atrás. É um quadro pequeno, você não vai utilizar tanta tinta assim, que a tinta ela rende. Se você souber utilizar a tinta da forma correta, colocar da forma correta, ela vai render muito, porque uma tinta ela é a base de óleo, então ela não é igual a acrílica que seca e você tem que pensar 2 vezes o que você vai fazer, porque senão já era. Então, pela quantidade dela, você vai saber que não vai utilizar tanto, então você vai ter aquele controle, é você mesmo que vai colocar na tua paleta. Então assim, se você fizer a união das cores, você vai surgir as secundárias, né? Então se eu pegar o amarelo e o vermelho, eu vou ter o laranja. Se eu pegar o amarelo e o azul, eu vou ter o verde. Se eu pegar o vermelho e o azul, eu vou ter o violeta. Tem muita gente que fala, ah, pronto, eu voltei para o colegial, eu vou ter que aprender sobre as cores de novamente. É importante se você quer ser um artista e não quer gastar muito para começar. Na colorimetria, eu vou ter aqui o círculo cromático, que você vai fazer a diluição com o branco, como eu falei, que você precisa de 5 cores.
Nesse caso aqui, você vai trabalhar com branco, por isso que eu coloquei aqui branco no meio, que eu fiz a diluição de todas as tintas para dar essas cores. Aqui eu já tinha feito o teste, né, das cores aqui, mas eu vou fazer novamente para você entender o que eu fiz aqui. Quando eu pego o azul com o vermelho, eu vou... Se eu pegar um pouco mais de azul, dá um tom mais escuro. Então, eu pego um pouco mais de vermelho, eu vou ter o violeta, né? Se eu precisasse dessa cor agora, eu teria ela. Então, quando eu pego o azul com o amarelo, eu vou ter o verde. Nota-se que ficou até um tom mais diferente, porque eu tenho mais amarelo do que azul, e se eu pegar mais azul, eu vou ter um verde mais escuro, e tudo isso eu posso controlar. Olha só que até a tonalidade de tom de verde você pode ter. Se eu pegar o amarelo e o vermelho, eu vou ter o laranja. Eu vou ter o laranja aqui. Quando eu disse que para você começar a iniciar a pintura com 3 tintas primárias, você tinha essas outras cores? Não, você aprendeu. Então, a partir do momento que você aprende, você não precisa, né, novamente sair comprando, mais uma vez falando, tinta sem saber se vai utilizar e realmente necessitar naquele momento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o círculo cromático. Qual é a importância dele? Você entender isso aqui. Ah, mas eu vou... Como é que eu posso ter todas as cores? Eu preciso misturar elas e reservar em algum lugar? Não, você não precisa fazer isso. Como aquela pintura ali atrás. Vamos dizer ali, o azul, né? Você precisa começar um céu. Ó, a tonalidade de azul que eu tenho aqui, que eu fui misturando com branco. Então, você pode ter um luar, você pode ter um entardecer, você pode ter um amanhecer e você pode ter aqui uma tonalidade de nuvens, um contraste de nuvem transparente com o céu e até mesmo a nuvem branco. Já na vegetação, você tem 3 tons de verde. Esse aqui a gente chama ele de verde inglês, né? É uma tinta, eu não tenho verde inglês. Um aluno meu veio para o curso e falou, eu não tenho verde inglês. E os meus alunos, eu ensino muito eles a ser solidários um com o outro. Se não tem, eu empresto do colega. Então, assim, se eu não tenho, até a professora também empresta. Então, a gente tem aquela união ali como se fosse uma família. Aí, automaticamente, a coleguinha falou, eu empresto. Eu falei, não, ele tem o verde. Ele ficou, eu não tenho, tem. Não tem, então mandei ele pegar as cores e fazer. Ele ficou de boca aberta, eu não acredito que eu tenho verde inglês. Eu fiz ele entender que na colorimetria ele tem as cores que ele não tem. Então, como é que eu tenho o que eu tenho o que eu não tenho? Quando faz, tem. Tá em oculto ali, né? Se você misturar, você vai ter a cor. Então, assim, o verde eu fiz a grama, a tonalidade mais escura. O verde inglês eu coloquei nas tonalidades mais claras ali. Aí eu fiz um matinho mais queimadinho ali, eu já usei o tom do laranja. Aqui nesse azul, a gente chama ele de azul turquesa, que a gente faz muito rio com eles, né? Que a gente misturar esse verde com azul, desse azul aqui. Esse é o azul mais cobiçado na linha de tintas, que quando as pessoas vão comprar, geralmente não encontra. Não encontra? Você faz. Então, não se prenda, porque eu não tenho, eu não vou fazer. Então, você vai fazer e tem. Já aqui nas cores avermelhadas, você pode fazer pôr do sol, você pode fazer um entardecer já com umas cores mais quentes aqui, né? O pôr do sol ele leva muitas essas tonalidades aqui, né? E você pode pegar um pouco das cores aqui avermelhadas, juntar que vai dar uma cor marrom, como aqui.
cores complementares, que significa se eu unir todas elas aqui, dá um marrom aqui no meio. Então, o círculo cromático, se você sentar, parar e entender, faz assim, pega um papel, como eu fiz aqui, esse papel aqui se chama papel Paraná, e esse aqui é um papel manteiga. Eu comprei um rolo inteiro, que fica lá na seção onde fica papel alumínio, você encontra ele do lado. Aí você pega esse papel, encapa e brinca com as cores. E aí você vai descobrindo elas. E vai anotando do lado. Eu misturei essa, deu esse tom. Eu misturei essa, deu esse tom. Então você vai fazer um caderninho, você vai fazer um controle de cores que você precisa. Um exemplo, se você precisa fazer um contraste de montanhas ali atrás e você esqueceu qual é a cor que mistura, você vai lá no seu caderninho do tom que você fez, lembrou, pegou as tintas, misturou e fez o teu trabalho. Se você chegou até aqui é porque você não quer mais ser dependente das cores. Como? Você vai fazer na colorimetria, como eu expliquei agora há pouco, tudo como fazer a cor que você não tem. Tem uma lista de materiais básicos aqui na descrição que vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre os materiais que você não tem. E se você é um iniciante e não tem nada, nem pincel, nem tinta, ela vai te ajudar muito para quando você começar a comprar e não perder tempo e nem dinheiro. E tem também o meu curso que você pode assistir e ver o que pode ter de interessante dentro dele e, claro, comprar para você um aluno meu. Olha só, você vai ser um aluno meu à distância, você vai me ter, né, no sentido figurado, mas você vai ter eu tão pertinho de você a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar e no momento certo. Se você fica perdendo tempo com o YouTube, com vídeos aleatórios que não te interessam e nem te agrega nada, pois vai lá e assiste o meu curso, porque ele vai não só trazer um bem-estar mental, vai tirar teu estresse, vai tirar tua ansiedade e você pode, sabe o quê? Ser um grande pintor na vida e vender teus quadros e ter pessoas te admirando pelo teu trabalho. E outra, não se esquece de inscrever, dá o like e aciona o sininho para quando eu tiver novas notícias aqui, você estiver por dentro e ser o meu aluno privilegiado com meus materiais. E trabalhos de pintura em tela, tirando de foto, transformando da foto para pintura. Olha só, você tirou uma foto num lugar legal e você vai pegar ela e transformar em pintura. Não esquece, se inscreve!